Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Marcos 1 apresenta o início do ministério de Jesus Cristo com urgência e autoridade, destacando sua identidade como Filho de Deus. O capítulo reúne o anúncio de João Batista, o batismo e a tentação de Jesus, além dos primeiros ensinamentos e milagres, revelando desde o princípio o poder do reino de Deus em ação. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Marcos 1 do livro de Marcos da Bíblia. Um princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. João Batista prepara o caminho. 2 Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. 3 Voz do que clama no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. 4 Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. 5 E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. 6 E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. 7 E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. 8 Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. O batismo e a tentação de Jesus. 9 E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João, no Jordão. 10 E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. 11 E ouviu-se uma voz dos céus, que dizia: Tu és o meu Filho amado em quem me comprazo. 12 E logo o Espírito o impeliu para o deserto. 13 E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Marcos 1 é como a porta de entrada para entender quem é Jesus e o que ele veio fazer. Vou explicar de forma bem didática, em blocos, mostrando a mensagem central de cada parte e depois amarrar tudo no final. Ideia central do capítulo. Jesus é o Filho de Deus que veio inaugurar o reino de Deus com autoridade, poder e compaixão, chamando pessoas ao arrependimento e a segui-lo. Marcos é um evangelho direto e dinâmico. Ele não começa com genealogia nem infância, começa com ação. Primeiro, o começo do Evangelho. Versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que isso significa? Evangelho igual boa notícia. Jesus não é só um mestre, ele é o Filho de Deus. Tudo o que vem depois explica essa boa notícia. Mensagem. A história não é sobre religião, mas sobre uma pessoa. Segundo, João Batista prepara o caminho. Versículos 2-8. Quem é João Batista? Um mensageiro, não o protagonista. Cumpre profecias de Isaías e Malaquias. Vive de forma simples, foco total na missão. A mensagem de João. Arrependimento, mudança de mente e atitude. Confissão de pecados. Preparação para algo maior. Diferença entre João e Jesus. João batiza com água. Jesus batiza com o Espírito Santo. Mensagem. Antes de Deus agir profundamente, ele chama o ser humano a reconhecer e abandonar o pecado. Terceiro, o batismo de Jesus, versículos 9 e 11, algo importante aqui. Jesus não tinha pecado, mas se identifica com o povo.
O céu se abre, iniciativa de Deus. O Espírito desce, capacitação. A voz do Pai confirma: Tu és o meu Filho amado. Significado: Jesus é aprovado pelo Pai. Trindade em ação: Pai, Filho e Espírito. Mensagem: a missão de Jesus nasce do relacionamento com o Pai, não da busca por fama. Quarto, a tentação no deserto. Versículos 12 e 13. O que acontece? O Espírito conduz Jesus ao deserto. Ele é tentado por Satanás. Vive em ambiente hostil, mas é sustentado. Lição: ser aprovado por Deus não nos livra das provas. O deserto prepara para o ministério. Voltamos a ler. A chamada dos primeiros discípulos. 14 E, depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. 15 E dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no evangelho. 16 E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. 17 E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. 18 E, deixando logo as suas redes, o seguiram. 19 E, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. 20 Logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Jesus expulsa demônios e cura doentes. 21 Entraram em Cafarnaum e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. 22 E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. 23 E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou. 24 Dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. 25 E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te, e sai dele. 26 Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. 27 E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. 28 E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Quinto, Jesus inicia sua missão, versículos 14 e 15, a mensagem central de Jesus: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Dois convites claros. 1. Arrependei-vos. 2. Crede no Evangelho. Significado: Deus está agindo agora. O reino não é político, é espiritual. Exige resposta pessoal. Sexto, o chamado dos primeiros discípulos, versículos 16-20, o que chama atenção. Jesus chama pessoas comuns. Não explica tudo, apenas convida. Eles largam redes, trabalho e segurança. Pescadores de homens. Antes buscavam peixe. Agora levariam pessoas a Deus. Mensagem: seguir Jesus exige prioridade, não perfeição. Sétimo, autoridade sobre o mal, versículos 21-28, o que impressiona o povo. Jesus ensina com autoridade. Os demônios o reconhecem. Ele não debate, ordena. Mensagem: a autoridade de Jesus não está só nas palavras, mas no poder real sobre o mal. Voltamos a ler. A cura da sogra de Pedro. 29 E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. 30 E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. 31 Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. 32 Tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoninhados. 33 E toda a cidade se ajuntou à porta. 34 E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Jesus ora num lugar deserto. 35
Levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. 36 E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. 37 Achando, lhe disseram, todos te buscam. 38 E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. 39 E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. A cura de um homem leproso. 40 E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. 41 E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, quero, sê limpo. 42 Tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. 43 Advertindo-o severamente, logo o despediu. 44 E disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. 45 Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecerá, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 8. Jesus cura com proximidade. Versículos 29 e 34, exemplos. Cura a sogra de Pedro. Cura muitos doentes. Expulsa demônios. Detalhe importante. Ele toca. Ele se aproxima. Ele se importa. Mensagem. O poder de Jesus vem acompanhado de cuidado pessoal. 9. Jesus prioriza a oração. Versículos 35 e 39, mesmo sendo muito procurado. Jesus se retira para orar. Não vive refém da fama. Segue o propósito do Pai. Lição. A intimidade com Deus vem antes da atividade. 10. A cura do leproso. Versículos 40 e 45, porque isso é tão forte. O leproso era excluído da sociedade. Jesus toca nele. Jesus diz, quero, ser limpo. Significado. Jesus vence a impureza com compaixão. Ele restaura a dignidade, não só o corpo. Ironia final. O homem fala demais. Jesus precisa se afastar das cidades. O excluído volta à sociedade. Jesus vai para o deserto. Resumo geral de Marcos 1. Marcos 1 nos ensina que 1. Jesus é o Filho de Deus. 2. O reino de Deus começou. 3. O arrependimento prepara o coração. 4. Jesus tem autoridade sobre o pecado, o mal e a doença. 5. Jesus chama pessoas comuns. 6. O poder de Deus caminha junto com compaixão. 7. A missão nasce da oração. Em uma frase, Jesus não veio apenas ensinar, ele veio transformar vidas por completo. Agora vamos a uma explicação didática, organizada e acessível de Marcos 1, com destaque claro para a mensagem central do texto e suas ligações diretas com o Antigo Testamento. Primeiro, o que é Marcos 1 em termos gerais? Marcos 1 é o capítulo de abertura do Evangelho de Marcos. Ele apresenta, de forma rápida e direta, quem é Jesus, como começa o seu ministério, qual é a sua missão, que tipo de autoridade ele possui. Marcos escreve com foco na ação. Jesus aparece ensinando, curando, expulsando demônios e chamando discípulos quase imediatamente. Segundo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, versículo 1, significado. Evangelho significa boa notícia. Marcos declara desde o início que Jesus não é apenas um mestre, mas Cristo, Messias, ungido, Filho de Deus. Isso é uma afirmação teológica forte. Jesus é o cumprimento do plano de Deus. Ligação com o Antigo Testamento. A ideia de Messias vem das promessas feitas a Israel. Salmos 2, Isaías 9, Daniel 7. O título Filho de Deus ecoa. Salmo 2:7. 2 Samuel 7:14. Terceiro, João Batista, o preparador do caminho. Versículos 2:8, significado. João Batista aparece como um mensageiro.
Um chamado ao arrependimento. Alguém que prepara o povo espiritualmente para a chegada do Messias. Ele batiza com água, mas anuncia alguém superior que batizará com o Espírito Santo. Ligação com o Antigo Testamento. Marcos cita diretamente os profetas. Malaquias 3:1, envio o meu mensageiro. Isaías 43, voz que clama no deserto. João Batista é apresentado como cumprimento dessas profecias. Além disso, as roupas de João lembram o profeta Elias, 2 Reis 1:8, outro sinal messiânico. Quarto, o batismo de Jesus, versículos 9 e 11, significado. Mesmo sem pecado, Jesus é batizado. Para se identificar com o povo. Para inaugurar publicamente sua missão. 3 elementos aparecem juntos. 1. O Filho, Jesus. 2. O Espírito Santo, como pomba. 3. A voz do Pai. É uma revelação clara da identidade de Jesus. Ligação com o Antigo Testamento. Tu és meu filho amado, Salmo 2:7. Em quem me agrado, Isaías 42:1, servo do Senhor. Jesus é apresentado como Rei messiânico, servo sofredor. Quinto, a tentação no deserto, versículos 12 e 13, significado. Jesus passa 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. Assim como Israel passou 40 anos no deserto. Mas, diferente de Israel, Jesus permanece fiel. Ele vence onde o povo falhou. Ligação com o Antigo Testamento. O número 40 aparece em Moisés, Êxodo. Elias, 1 Reis 19. Israel no deserto. Jesus refaz a história de Israel, mas de forma obediente. Sexto, o anúncio central de Jesus, versículos 14 e 15. O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Significado. Esta é a mensagem central de todo o ministério de Jesus. O plano de Deus chegou ao seu momento decisivo. O reino de Deus está se manifestando. A resposta necessária é arrependimento, fé, ligação com o Antigo Testamento. Daniel 2 e 7 falam do reino de Deus que viria. Os profetas anunciavam um tempo de restauração. Jesus diz, esse tempo chegou. Sétimo, o chamado dos discípulos, versículos 16-20, significado. Jesus chama pessoas comuns, pescadores, trabalhadores simples. Eles deixam tudo imediatamente. Seguir Jesus exige prioridade e confiança. Ligação com o Antigo Testamento. Deus frequentemente chama pessoas simples, Moisés, Davi, Amós. A ideia de pescadores de homens conecta-se à restauração do povo, Jeremias 16:16. Oitavo, autoridade sobre demônios e doenças, versículos 21-34, significado. Jesus ensina com autoridade, expulsa demônios, cura enfermidades. Os espíritos reconhecem quem ele é, mesmo quando as pessoas ainda estão entendendo. Isso mostra que o reino de Deus confronta o mal diretamente. Ligação com o Antigo Testamento. O Messias seria libertador, Isaías 61:1. A cura faz parte da restauração prometida por Deus. Nono, oração, missão e compaixão, versículos 35-45, significado. Jesus ora em silêncio e solidão. Ele não busca fama, mas cumprir sua missão. Cura o leproso com compaixão, tocando quem era excluído. Jesus une poder com misericórdia. Ligação com o Antigo Testamento. A lepra tornava alguém impuro segundo a lei, Levítico. Jesus respeita a lei ao mandar o homem ao sacerdote, mas mostra que a graça de Deus restaura plenamente. Mensagem principal de Marcos 1. De forma resumida. 1. Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. 2. O reino de Deus chegou com ele. 3. Ele tem autoridade espiritual real. 4. Segui-lo exige arrependimento, fé e compromisso. 5. O poder de Deus se manifesta com compaixão. Conclusão. Marcos 1 mostra que o Novo Testamento não começa do nada. Ele é o cumprimento direto das promessas do Antigo Testamento.
Jesus não anula a história anterior, ele a completa. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!